Boa tarde. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre as propriedades da potenciação. Na verdade, eu vou fazer uma demonstração dessas propriedades, tá bom? Só que antes da gente falar sobre essas propriedades, é interessante a gente fazer uma pequena revisão aqui. Suponhamos que você tem uma fração, né, uma multiplicação dentro de uma fração que seja mais ou menos isso aqui. 7 vezes, por exemplo, 24 sobre 2. Em vez de eu fazer 7 vezes 24 e dividir por 2, como aqui a única operação é a multiplicação e só funciona quando isso for multiplicação, eu posso dividir 24 por 2 e aí eu ter somente essa multiplicação 7 vezes 12, porque 24 dividido por 2 dá 12. E 7 vezes 12 nada mais é que 2 vezes 7, 14, 7 vezes 1, 7, com que foi 84, ok? Lembrando que, se eu tivesse, por exemplo, 999 vezes 527 dividido, por exemplo, por 527, os dois números são iguais, não são? Os dois números, agora ajeitando o sulfite aqui para você ver melhor, obviamente, os dois números são iguais. Se ambos os números são iguais, eu posso cortar e essa divisão seria 1. Então, eu teria 999 multiplicado por 1, que isso me daria, então, 999. Agora, eu vou fazer uma relação dessa dica, né, com as propriedades da potenciação. Então, vamos falar primeiro a respeito de uma propriedade chamada multiplicação. Ok? Então, imagine que você tenha lá, por exemplo, x elevado ao cubo multiplicado por x elevado ao quadrado, ok? Quando a gente tem x ao cubo, só lembrando o seguinte, que ainda na potenciação, vou inverter um pouquinho o sulfite aqui só para você lembrar, quando eu tenho 2 vezes 2 elevado ao cubo, ou seja, 2 elevado à terceira potência, isso não é 6, tá, gente? Cuidado aí com essa intuição de responder que é 6. Não é uma multiplicação 2 vezes 3. É uma multiplicação de fato, onde essa base, que é o número que está embaixo, ele vai multiplicar por ela mesmo, tá? E o expoente é a quantidade de fatores que eu tenho nessa multiplicação. Então, são 3 fatores do número 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. E quando eu tenho uma incógnita, esse x poderia ser qualquer número e o meu outro x também vai ter que ser sempre o mesmo número, tá? Então, não importa quem ele é agora no momento. Depois a gente resolve isso na equação. Quem seria, então, de uma forma mais desenvolvida o x ao cubo? Seria isso aqui, ó, x vezes x vezes x. Ou seja, isso aqui tudo eu posso falar que é o meu x ao cubo, ok? Que está multiplicando por quem? Por x ao quadrado, que nada mais é do que x vezes x. E aí, x ao quadrado. Se eu for escrever todo esse polinômio, toda essa expressão, de uma forma mais simplificada ainda, eu posso perceber o seguinte, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 fatores iguais que estão se multiplicando entre si. Ou seja, eu tenho x elevado à quinta potência. Qual a operação que aconteceu entre o 3 e o 2 para chegar a ser o expoente 5? Nada mais foi do que a própria adição. Então, toda vez que você tiver uma multiplicação de potência, você vai conservar a base e vai somar os seus expoentes, ok? Então, tá aí a soma de fração. Bom, continuando ainda os nossos assuntos, vamos falar agora um pouquinho também da divisão de potência, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre divisão de potência. Vou escrever aqui, colocar o meu durex para minha folha não sair. E aí a gente vai falar agora um pouquinho sobre divisão. E aí imagina o seguinte, lembra da dica que eu dei agora há pouco, antes de iniciar a aula? Agora ela vai fazer um pouquinho mais de sentido. Imagina que eu tenho lá y elevado à quinta dividido por y elevado ao quadrado, ok? Isso aqui desenvolvido seria y que multiplica y, que multiplica y, que multiplica y, que multiplica y. 5 fatores, tá? E aí aqui embaixo eu teria y vezes y.
Lembrando que eu posso simplificar, porque aqui só tem multiplicação. Quem ficou é y vezes y, ou seja, são 3 fatores que se multiplicam. Vou escrever aqui por extenso para você compreender melhor. Eles estão se multiplicando. E de uma forma mais simplificada ainda, eu tenho y elevado ao cubo, a terceira potência. Qual a operação que ocorreu entre o número 5 e o número 2 para que esse expoente fosse 3? Ocorre aqui, então, uma subtração, ok? Ocorre uma subtração. Bom, como nem tudo na vida é perfeito, vou pegar alguns exemplos aqui para que vocês reflitam um pouquinho sobre esse processo, ok? Acertando aqui minha folha de sulfite, tá? Vamos pegar de exemplo, né? Quem é meu aluno aí, eu passei alguns exercícios aí do livro, principalmente os alunos do 9º ano. Os alunos do 8º estão utilizando isso, inclusive, para anotação científica. Do 9º está um pouquinho mais simples do que o 8º, por incrível que pareça. Então, imagina uma situação aqui, que eu tenho o número π, é um número irracional. Os meus alunos fizeram, né, alguns experimentos lá na sala para poder descobrir como esse número foi calculado, né, a origem desse número, que é o comprimento de uma circunferência pelo diâmetro. Esse número está elevado a um expoente fracionário, que seria 2/3, tá? Vezes multiplicado agora por π elevado a 1/4. Mesmo processo. Eu vou conservar a minha base. Quem que é a minha base? O π. E vou somar os meus expoentes, 2/3 mais 1/4. Para quem tem dificuldade em fazer, deixa eu só arrumar meu 3, esse lápis está um pouco grosso. Quem tem dificuldade em fazer essa adição, existe um vídeo, claro que a qualidade infelizmente não está tão boa, mas acabei de postar faz alguns segundos, então ele vai estar um pouquinho antes desse vídeo, sobre adição e subtração de frações, ok? E aí o aluno que já sabe fazer, ele chegou na conclusão que eu tenho π elevado a quem? A 11/12, que nada mais é do que essa adição de 2/3 mais 1/4, tá? Outro exemplo que também vai estar no livro de vocês, do 9º ano, vai ser a raiz quadrada de 10 elevado a 3/2 dividido, posso usar como fração ou não, aqui a divisão, por raiz quadrada também de 10 elevado a 5. Mesmo processo. Conservo o meu radical, que é a raiz quadrada de 10, ok? E agora eu tenho uma divisão, então eu vou fazer o que com os meus expoentes? Eu vou fazer uma subtração, que também está no vídeo anterior, ok? Quem tem dificuldade em fazer adição e subtração com frações está no vídeo anterior. Então eu tenho essa conta aqui, ó, elevada a 3/2 menos 5, tá? E aí, o aluno que já fez, ele vai saber que a minha resposta vai ser simplificada, raiz quadrada de 10 elevado a menos 7/2, ok? Trazendo um pouquinho a câmera para o lado, ok? Isso aqui não está muito estabilizado, mas menos 7/2, que veio da onde? A subtração aqui dos nossos expoentes, tá bom?